Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Nos acompanhe nesse canal, sempre saboreando um bom café. Valorize os cafés especiais. O Brasil já é um dos maiores produtores do mundo de cafés especiais também. Somos o maior produtor, considerando as duas principais variedades, o café robusta e o café arábica, mas estamos nos destacando cada vez mais na produção dos cafés especiais, que são os cafés arábicas. Esses são altamente cobiçados no mercado internacional e abastecem os países da Europa, da Ásia, da América do Norte. E o café brasileiro é considerado top de linha, um dos principais cafés do mundo, se rivalizando com os cafés colombianos, por exemplo. Mas aí estamos falando do café especial, do café arábica, né? Não desse café comumente encontrado nas gôndolas dos supermercados, que é um café de baixa qualidade, que é o café robusta. Muito bem, vamos começar o nosso giro de notícias falando sobre uma matéria que saiu no canal Bloomberg sobre a BioNTech. A BioNTech reuniu rivais em uma grande aliança para impulsionar a produção de vacina. Estamos falando de uma parceria entre 13 empresas. A meta é alcançar uma produção de 2 bilhões de doses ainda em 2021. Veja como a coisa funciona no mundo empresarial, né? Uma empresa lidera um movimento junto com outras, cria uma grande parceria, mobilizando 13 empresas e tendo uma meta específica, produção de pelo menos 2 bilhões de vacinas ainda em 2021. Por que a BioNTech está fazendo isso? Porque há uma necessidade global, há uma demanda mundial em torno da vacina contra o coronavírus. Então as pessoas se reúnem, as pessoas discutem soluções para os problemas. A gente tem batido muito nessa tecla, tanto no Viver de Renda, como aqui também, da importância da gente pensar de uma forma diferente, pensar como os empresários. Aqui o exemplo de como pensam os empresários, né? Eles estabelecem metas, eles definem um objetivo e se reúnem, constroem parcerias, né? Falamos outro dia sobre o presidente americano Joe Biden fazendo uma aliança entre a Johnson Johnson e a Merck, né? E agora estamos vendo a BioNTech liderando um grupo com 13 empresas para a produção de vacinas. A fabricante da primeira vacina, né, contra o Covid, a BioNTech, está construindo uma aliança global para a produção de doses, em um momento de escassez de produto e retomada da infecção em diversos países. A empresa alemã, que tem parceria com a Pfizer para produzir e distribuir sua vacina, formou uma aliança de 13 empresas, incluindo a Novartis, a Merck KGaA e a Sanofi, com a meta de alcançar e talvez superar a produção de 2 bilhões de doses de vacinas ainda em 2021. Então, isso é uma excelente notícia e que nos mostra muito do que são capazes de fazer os empresários, como eles pensam. E por isso eu sempre bato nessa tecla. Pense como os grandes investidores, como os grandes empresários. Eles focam sempre em soluções, não ficam debruçados sobre o problema. Eles constroem as soluções, estabelecem metas, resultados a alcançar, prazos para que esses resultados sejam alcançados. Elaboram seus planejamentos em função dessa definição de resultados e prazos, entendeu? Aí eles constroem as estratégias, o como fazer para chegar lá. É isso que é importante, você entender, porque da mesma forma que os empresários fazem isso, que os investidores desenvolvem essa metodologia, nós podemos fazer isso também nas nossas vidas e fazer o nosso planejamento de vida, de carreira, né, de investidor, e tudo isso é uma técnica que tem muito sentido para nós também enquanto indivíduos, não são as empresas apenas. Bom, uma outra notícia que eu queria compartilhar com vocês é sobre a participação da Farrell na Oi. Ela em 2020 valorizou 47 milhões de euros. 47 milhões de euros. A participação da Farrell, antiga Portugal Telecom, na Oi, totalizou 110 milhões de euros no final de 2020. Essa informação foi dada pela própria companhia na terça-feira, dia 16.
Com isso, a portuguesa contabilizou no ano uma valorização de 47 milhões de euros somente com a participação na operadora brasileira, na qual já foi a maior acionista. Essa valorização poderia ter sido ainda maior. A Farrell disse que o ganho total foi de 68,8 milhões, mas a desvalorização do real frente ao euro reduziu isso em 21,1 milhões de euros. Para a empresa, a desvalorização do real é também uma das principais, se não a principal, explicação para o agravamento dos prejuízos sentido pela Farrell em 2020. Ao longo de 2020, a portuguesa reduziu sua participação na Oi de 5,51% para 5,37%, ao vender todas as ações preferenciais que detinha, além de uma pequena porção de ações ordinárias. Outro impacto da variação cambial foi no montante expectável do crédito sobre a Rio Forte, empresa na qual sofreu calote por parte do Grupo Espírito Santo. A companhia coloca que houve uma limitada evolução no processo de falência e forte depreciação do valor dos ativos, o que causou uma redução de 11,1 milhões de euros no ano passado. No entanto, no caso concreto da Oi, registramos diversos desenvolvimentos positivos. Veja o que a Farrell está dizendo. No caso concreto da Oi, registramos diversos desenvolvimentos positivos ao longo de 2020, reflexo das medidas estratégicas implementadas pela nova equipe executiva, sob a liderança do CEO Rodrigo Abreu, conseguindo reforçar a capacidade de investimento da empresa, o que se reflete no bom comportamento das ações na bolsa desta nova Oi, informou no comunicado ao mercado o presidente da Farrell, Luiz Palha da Silva. Ele citou como exemplos dessas medidas o investimento em fibra ótica, que ele afirma ter excedido as expectativas em número de casas passadas e no número de clientes conectados. Destacou também a questão da alienação dos ativos, o sucesso na operação da alienação dos ativos, como as torres, os data centers e a Oi Celular. Vale notar que desde novembro do ano passado, Palha da Silva voltou a ser membro do Conselho de Administração da operadora brasileira, da qual estava afastado desde março de 2018. Apesar dessa valorização na participação da Oi, a Farrell observou redução em alguns indicadores, por conta aí de reflexos diretos no caso da pandemia do Covid, mas entende que houve consequências indiretas em suas participações. Pronto, então essa é uma outra notícia interessante, né? Uma boa avaliação de um acionista, a antiga Portugal Telecom, que ainda detém uma participação acionária na Oi, da ordem de 5,37% em ações ordinárias. Vendeu, né, as ações preferenciais e tem agora as ações ordinárias. E demonstrando aí uma satisfação e um ganho, né, da ordem de 47 milhões de euros por conta dessa sua participação na Oi. Então essa é uma informação aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por fim, para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu quero dizer que o nosso querido Warren Buffett acumulou um patrimônio de 100,4 bilhões de dólares. 100,4 bilhões de dólares. A notícia foi dada pela Bloomberg, dizendo que o empresário de 90 anos passou a fazer parte do grupo de bilionários que possuem mais de 100 bilhões de dólares. Ele é o sexto homem a fazer parte deste grupo. Buffett sempre esteve entre os homens mais ricos do mundo, mas sua empresa, a Berkshire Hathaway, teve algumas dificuldades para crescer nos últimos anos, fazendo com que ele fosse ultrapassado por outros bilionários no ranking. Isso mudou no início de 2021, quando Buffett passou a comprar de volta ações de sua empresa. Até fevereiro ele tinha gasto 4,2 bilhões de dólares em ações da própria Berkshire na S&P 500. Com isso, as ações da empresa tiveram uma alta de 15% apenas esse ano. Mas a fortuna de Buffett, e aí é que eu queria que vocês prestassem atenção a esse detalhe, o Warren Buffett seria de longe o homem mais rico do planeta já há muito tempo. Ele fica aparecendo atrás de outros, né, como Jeff Bezos, Elon Musk, mas isso porque ele, na verdade, é um grande investidor de causas sociais, de causas filantrópicas. Porque se ele não tivesse essa característica,
o patrimônio acumulado dele hoje seria de 192 bilhões de dólares e continuaria sendo, como ele já foi no passado, o homem mais rico do mundo. Então não se iludam, Warren Buffett sempre foi o homem mais rico do mundo e continuará sendo. A única questão é que ele pegou uma parte da sua riqueza e tem feito doações para projetos sociais, projetos científicos, ações filantrópicas, entendeu? E por isso o seu ganho vem reduzindo ao longo dos anos, né? Mas na verdade é importante entender isso, que ele está com 100 bilhões hoje, mas se ele não tivesse doado vários bilhões de dólares para a caridade, ele seria hoje detentor da quantia de 192 bilhões de dólares, entendeu? E isso tudo patrimônio conseguido na Bolsa de Valores, porque ele não é um empreendedor como Elon Musk, Bill Gates, como foi o Steve Jobs, né? Como essas pessoas que criaram uma empresa e essa empresa construiu valor. Na verdade, ele é um investidor, a empresa dele é de investimentos e assim ele construiu a sua fortuna, ele não era uma pessoa rica, construiu ao longo de sua vida uma fortuna que hoje, se não fosse as doações para a área filantrópica, seria de 192 bilhões de dólares. Portanto, eu o considero o homem mais rico do mundo e ele, além disso, é uma das figuras mais generosas desse planeta, porque ele tem utilizado muito do que ele ganhou ao longo de sua vida para doar para fundações, para projetos científicos, sociais, humanitários, de educação. Muito dinheiro ele doou para a fundação do Bill Gates, a fundação Bill e Melinda Gates. Então, é uma pessoa com um coração gigantesco e um exemplo para a gente conhecer. Qualquer dia desse eu farei um vídeo falando um pouco mais sobre ele. Segundo a Bloomberg, fortunas como a do empresário crescem rapidamente por um conjunto de fatores: estímulos governamentais para a expansão de negócios, política do Federal Reserve, mercado de ações em alta, na expectativa de retomada econômica nos Estados Unidos. Isso tudo ajuda os bilionários a ganharem cada vez mais dinheiro, mesmo durante a pandemia e a queda de renda da maior parte da população. Nunca se esqueçam disso. O rio corre para o mar. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue fazer esse dinheiro crescer. Nunca se esqueçam disso. A dinâmica do dinheiro vai aumentando conforme o seu montante. E aí a velocidade de crescimento é muito mais expressiva, muito mais exponencial a partir do momento que você tem uma estrutura maior para investir. Os homens mais ricos nesse clube dos 100 bilhões são exatamente o Warren Buffett, o Mark Zuckerberg, o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, o Bill Gates da Microsoft, o Elon Musk da Tesla e o Jeff Bezos da Amazon. Então, essa é a configuração desse clube de elite, que tem mais de 100 bilhões de dólares de recursos, né, de patrimônio. E o que eu queria destacar era isso, era essa condição do Buffett, que se hoje não tivesse feito já tantas e tantas doações, ele teria, na verdade, um patrimônio acumulado de 192 bilhões de dólares. Esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Deixe o seu like, por favor, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.